Reforçar a informação de novo, exatamente de uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti. Agentes de endemias estão já reforçaram, aliás, o trabalho em vários bairros aqui da capital sergipana para combater esse mosquitinho aí danado. A situação é de alerta, pessoal, diante do grande número de casos da doença em todo o estado de Sergipe. Acompanhe agora a reportagem completa na tela do BG Manhã. Dona Maria José sabe bem a importância do trabalho dos agentes de endemias no combate ao Aedes aegypti. Na rua onde mora, no bairro Lamarão, 2 pessoas já tiveram dengue nas últimas semanas. Fico com medo, sim, porque se é uma doença que diz que mata, né? Eu não quero morrer. E o trabalho que já é feito diariamente pelos agentes nos bairros da capital tem sido reforçado. E não é para menos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, de janeiro até agora foram notificados em Sergipe 3.290 casos de dengue. 674 foram confirmados. 6 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. Em Aracaju, foram confirmados 143 casos de dengue e uma morte está sob investigação. O trabalho dos agentes na capital, realizado de 1º de julho até o dia 5, tem como objetivo fazer o levantamento de mais um Lira. Verificando todas as casas, fazendo a coleta, se assim encontrar, levamos para o laboratório e fazemos uma porcentagem de todo o bairro Lamarão. Fazer o dever de casa também é papel da população. O supervisor lembra que o trabalho é conjunto, poder público e o cidadão dentro de suas residências, tomando os cuidados necessários para evitar o surgimento do mosquito. Importantíssimo que cada 2 vezes por semana você tire 10 minutos dessa semana, desses 2 dias, e faça a verificação dos depósitos, eliminando, não fazendo um enchimento, né, completando, mas se esvaziando, escovando os depósitos, cobrindo direitinho. E se depender da conscientização e medidas de prevenção, como Dona Conceição mantém na casa dela, vencer a batalha contra o Aedes aegypti fica mais fácil. Não deixo empoçada, todos os dias eu passo a vassoura aqui, boto que boa também, passo olhando sempre as vasilhas, as garrafas sempre viradas, de boca para baixo, e sempre tirando o que não presta, jogando fora. Pois é, minha gente, reforço, vou ficar aqui, insistentemente martelando, falando, reforçando, porque os números de casos notificados e confirmados de dengue no estado são preocupantes. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, até o momento, atenção, 3.661 casos registrados, notificados e 749 confirmados. Olha como está perigoso, essa situação está perigosa. Além disso, ocorreram 6 óbitos e 2 mortes seguem em investigação. Isso sem contar que no último levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, que é o Lira, realizado em março deste ano, dos 21 dos 75 municípios sergipanos estavam com alto risco de infestação do mosquito. A repórter Jéssica Cruz vai trazer as informações atualizadas sobre o combate à dengue no estado agora ao vivo. Já coloca a Jéssica aqui, Jéssica que está inclusive na Secretaria de Estado da Saúde. Jéssica, é com você, bom dia. Oi, Diego, bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Exatamente, eu estou aqui na Secretaria de Estado da Saúde porque a gente vai conversar com a diretora da Vigilância Epidemiológica da SES, a Mércia Fetosa, justamente sobre esses dados, esses casos que surgiram aqui no estado de Sergipe. Só repetindo os dados que você informou, no estado são 3.661 casos. E aí o que chama atenção são as mortes também aqui no estado. 6 mortes com notificações de dengue grave. E a gente vai conversar com a Mércia sobre essa situação, porque todo um exame precisa ser feito para que seja confirmado realmente que essa pessoa tenha morrido por conta da dengue. Na última semana, uma criança morreu por conta da dengue. O resultado saiu ontem, a gente vai conversar aqui com a Mércia para ela explicar para a gente. É dengue grave, né? Isso, bom dia a todos. Tivemos um resultado confirmatório que ele estava naquele momento com dengue,
né? Então fizemos a virologia e deu dengue do tipo 2. Agora, essa criança, ela na semana passada, na terça-feira, ela já apresentava esses sintomas. Ela chegou a ir para o hospital? Então, o relato, né, no prontuário é que ela apresentou na terça-feira a diarreia. Foi uma diarreia abundante, diversos episódios, é o que mais tem fortemente registrado no prontuário. Ela dá entrada no hospital, né, no hospital de urgência do USE, na quarta, e ela vai a óbito na quinta-feira. É uma criança de 5 anos, ela morava lá no Conjunto Bugio, e aí a gente chama a atenção para as crianças. Elas são as maiores vítimas? Na realidade, as crianças, elas são muito mais suscetíveis, né? Elas não, pela idade, elas são crianças que nunca tiveram contato, né, com o vírus da dengue. O estado teve uma epidemia em 2008, né? Então essas crianças, muitas não eram nascidas. A criança, além dessa situação de suscetibilidade, ela tem a vulnerabilidade à própria idade. E ela pode evoluir rapidamente, né, a doença. Então, é até uma orientação, Jéssica, que os responsáveis, quando a criança apresenta os sintomas que podem ser suspeito, clássico como suspeito de dengue, que é a febre, ou a dor no corpo, a dor de cabeça, né, a dor nos olhos, a diarreia, ela busca a unidade básica de saúde. A criança pequena, ela não vai queixar da dor na cabeça, da dor no corpo. Ela, potencialmente, você visualiza, vai conseguir detectar febre. Os outros sintomas, busque a unidade já para avaliar se é dengue, se não é, e poder descartar ou não esse caso e ter as medidas necessárias de assistência. A hidratação, a correção dessa dor, dessa febre, porque a criança pode evoluir e essa evolução pode levar ao óbito. Olha, o negócio é muito sério, porque veja, desses 6 casos, 5 são crianças e 1 adulto, né? 5 crianças que morreram por conta da dengue e 1 adulto. Isso, esse adulto, ele tinha outras comorbidades que também favoreceu, né, a ocorrência do óbito. As outras eram crianças menores de 10 anos. Então, esse é um alerta que a gente também faz para todas as pessoas que estão na assistência ter um olhar ampliado, para quando a criança chega. Toda pessoa que chegar, ela vai ser classificada o risco. Nessa classificação de risco, ter as medidas, né, de controle imediata para que consiga controlar o curso da doença, ele não evolua e não chegue ao óbito. Agora, esse vírus, ele voltou diferente? Existem 2 tipos de vírus que são transmitidos pelo mosquito da dengue? Na realidade, temos 4 tipos, né? São 4 sorotipos. Hoje, comprovado, nós temos a circulação do dengue tipo 1 e do dengue tipo 2. Nós já sabíamos da circulação o ano passado, porque em pesquisa realizada, né, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, em alguns municípios nós já tínhamos feito a coleta e tinha apresentado a circulação desses vírus, né? Hoje a gente está com a pesquisa para a virologia bem ampliada, então a gente tem, hoje ele circula em muitos municípios, né, os 2 tipos de vírus. A gente fica preocupado com relação às regiões que têm mais incidências do mosquito da dengue. Aracaju é um município que tem muitas notificações de casos, mas existem outros municípios também? Temos sim. A gente faz o paralelo do índice de infestação, né? Os municípios, nós tivemos um cenário ruim no último Lira, fomos para 21 municípios com alto índice de infestação e isso culminou refletindo no aumento de casos, né? Tanto da notificação quanto de confirmação. Com o próximo Lira, a gente já espera que tenha um cenário modificado, né? E a ampliação das notificações, Aracaju teve esse tino, né? Agora, nos últimos meses, Aracaju ampliou a notificação e aí amplia o número de casos mesmo. A gente tem mais de 3.600 casos notificados, né, como você falou, Jéssica, e a gente sabe que temos muito mais casos que ainda existe uma subnotificação, né? Então, 750 casos confirmados já. Então, quanto mais a gente amplia, a gente encontra. E é necessária a notificação, porque a vigilância, ela tem que acompanhar o curso do adoecimento.
E a notificação é o sinalizador para a gente de vigilância. Se eu tenho notificação que ainda continua com uma tendência crescente, eu sei que a circulação da doença ainda está acontecendo. Então, se eu tenho notificação suficiente, sei que está sendo real e ela vai começar a diminuir, a gente sabe que vai estar começando a redução da transmissão e do adoecimento dessa população. Então, a notificação é fundamental. A gente sabe que em outros anos, né, tiveram aí forças-tarefa que ajudaram muito no combate ao mosquito da dengue. E agora, essa parceria, ela existe com outras entidades, não só a Prefeitura de Aracaju? Todos os municípios ampliaram as suas ações, né? Isso a gente teve essa resposta extremamente positiva dos municípios, ampliaram, fizeram junção dos agentes de endemias com os agentes comunitários de saúde nesse combate ao Aedes. Nós do Estado estamos, além de uma campanha para a população, que é a campanha que dengue mata, né? Então, para um alerta para a população, a gente está com a brigada itinerante da dengue, né, que vai estar ajudando nos municípios a ação. Então, ele vai se somar aos agentes do município na localidade que é de maior infestação e que é definida pelo município, para a somação. Muitos municípios têm um número reduzido de agentes de endemia e aí a brigada do Estado vai contribuir para isso. Qual é a principal função? Eliminar esses criadouros. A proposta é não deixar esse mosquito nascer. E aí não tem só o trabalho das secretarias de Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, não. As pessoas também têm que ter a conscientização, né? Consigo mesmo e com o próximo. Exato. Até porque a evidência nos mostra que 80% desses criadouros estão no domicílio. Então, se está dentro do domicílio, é uma contribuição, a competência maior vai ser do cidadão, do morador. Porque o agente de endemia, ele vai, orienta, mas ele também sai, né? Que ele continua o seu trabalho. Eu, como moradora, eu tenho que ter essa preocupação. Pelo menos uma vez por semana, eu fazer o checklist, né? Aquele faxinão mesmo em casa, de olhar como é que está, se tem possibilidade, principalmente no interior, onde tem quintais, né? A zona rural. Muitas plantações, é isso que eu vejo. Quando a força-tarefa entra em ação e entra na casa das pessoas, a gente percebe que sempre tem um jardinzinho, tem um bocado de flor, com cacos, tem que ter cuidado com esses cacos. Exato, e nesse momento que a gente está vivendo, chove, né? Essas chuvas intermitentes, aquela água vai ficar acumulada. E em qualquer momento, se houver os ovos ali, aquela água vai favorecer, ele vai eclodir e começa todo o ciclo até termos novamente o mosquito adulto. Agora, em casos de que a casa está abandonada, é um terreno abandonado, como é que a gestão pública interfere? Então, muitos municípios ele tem uma lei, Aracaju é um do município que tem uma lei que faz essa intervenção, a gente coloca para os outros municípios a mesma situação, e se eu não tenho lei, aciono o Ministério Público, que aquela casa, né, com o poder de polícia, ela pode ir adentrar, porque está amparada legalmente, porque nós estamos vivendo um problema de saúde pública. E saúde pública a gente tem que atuar, né? E nos terrenos que são baldios, que é de prefeitura, o cidadão liga para a secretaria, liga para a Secretaria de Saúde, para a ouvidoria e faz esse relato. Então, a gente, como cidadão, não só dentro da nossa casa, mas na nossa vizinhança, orientar quem já não passou por uma rua, um ponto de ônibus que tem lá. Tem um coco, tem um copo, ali é um criadouro, né? Então, pega, elimina, joga no lixo. Então, é esse trabalho de educação, de postura, de mudança de atitude, que a dengue realmente ela precisa que cada um tenha essa mudança de atitude nesse momento. A senhora estava falando sobre o Lira, que é o levantamento que vocês fazem aqui no estado, tem também o Lira municipal. Qual é a previsão para que a gente tenha novos dados? Na próxima semana, na segunda quinzena agora de julho, o Lira vai estar acontecendo. Não vai ser na próxima, porque nós temos um feriado e esse feriado atrapalha o curso do trabalho dos agentes de endemia. Então será na terceira
fechando a terceira semana, a gente já tem um novo índice para apresentar para vocês. O pessoal também de casa está com muitas dúvidas, né? Principalmente com relação aos outros municípios no sertão, porque no sertão como é essa realidade? Nem sempre tem a chuva o tempo inteiro. Mesmo assim, há incidências? Nós tivemos no início dos primeiros meses, a maior ocorrência foi realmente no Alto Sertão, na região de Monte Alegre, Glória, Feira Nova. Então, existiu, eles foram os municípios que iniciaram mesmo que a explosão dos casos aconteceu lá. Eles também fizeram grandemente, né, o dever de casa de avaliar esse paciente e notificar. Então, nós tivemos um aumento de notificação. Geralmente eles guardam a água, né? Então, lá não tem a chuva e tem esse problema, eu armazeno a água. Então, a gente orientava justamente nisso. Eu tenho que armazenar porque é minha condição, né, de sobrevivência, mas eu vou ter essa água armazenada de forma protegida. Né? Eu posso ter minha água em uma vasilha que eu possa tampar, que eu possa proteger do mosquito. Claro que eu vou ter. Então, é a orientação que a gente pode tranquilamente fazer e sem ter prejuízo para o nosso dia a dia como dona de casa, né, que a gente precisa disso. Hoje nós temos alguns municípios do Alto Sertão que ainda tem um número significativo, né, de casos confirmados e que vem confirmando ainda ao longo do tempo, mas também temos em outras regiões, né, como a região Centro-Sul. Hoje, Jéssica, nós temos casos confirmados em quase todos os municípios. Somente no estado, 7 municípios que não tem nenhum caso confirmado e que a gente também está questionando. Quais os municípios que não têm casos confirmados? Eu vou lembrar de alguns, né? São 7, mas nós temos Arauá, nós temos Pedrinhas, que não tem notificação, Pacatuba, não temos notificação, mas alguns têm um índice baixo. Então, o baixo índice significa que eu tenho baixa possibilidade da população também estar adoecendo. Mas a gente vem orientando, avaliar adequadamente as pessoas que chegam na unidade com o sintoma para ver se é dengue ou não. Importante também é a pessoa que sente esses sintomas, que a gente vai repetir daqui a pouquinho, procurar a unidade de saúde, porque às vezes fica em casa, não vai se tratar. Exato. E a unidade de saúde não é para ir ao hospital, não é a urgência, né? No início dos sintomas, a minha porta de entrada vai ser a unidade básica de saúde. Vou conversar lá com o médico, com o enfermeiro, que vai fazer a minha avaliação, vai classificar e dizer se é o caso suspeito ou não de dengue e fazer todas as medidas necessárias. Vamos repetir então esses casos, esses sintomas que a pessoa tem nas primeiras horas, nos primeiros dias? Então, é a febre, que é o principal sinalizador, é ele que vai disparar, e as outros sintomas que podem ser juntos ou não, que é a dor de cabeça, a dor nos olhos, a dor no corpo, a dor nos ossos, né, que é a artralgia. Então, teve esses sintomas, 2 desses sintomas ou mais, pode ir na unidade, bem como a diarreia, né? A gente traz a diarreia também como um sinal que aconteceu em outros casos. Então, a gente pensa hoje na diarreia como um sinal, já fazendo referência à ocorrência desse sintoma em outros casos que estão confirmados, porque a gente faz essa análise também dos casos. Muito obrigada por essas informações que são fundamentais para quem está em casa, para a gente que está aqui também, né, Diego? Para termos os cuidados necessários para evitar a dengue. Diego? Tá certo, Jéssica Cruz, obrigado pelas informações ao vivo, direto da Secretaria de Estado da Saúde, trazendo aí a Mércia, né, atualizando e também falando sobre os cuidados da dengue no interior do estado, no estado de Sergipe. E olha, como eu falei anteriormente, a gente continua nesse alerta, exatamente trazendo a informação sobre o mosquito Aedes aegypti. É que, além do estado, o município de Aracaju está realizando o 4º levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, que é o LIRA deste ano aqui do município. Os trabalhos seguem até a próxima sexta-feira dessa semana e os dados do último levantamento feito pela Secretaria de Saúde daqui da capital sergipana indicaram risco médio de infestação de dengue na capital ao subir de 1,2 para 1,8.
E é por isso que, nesse exato momento, a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria daqui de Aracaju, da Saúde, a Thaís Cavalcante, está no estúdio aqui comigo no Balanço Geral Manhã, porque a discussão da gente permanece, continua sobre a dengue. Desde já, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. É um assunto, pessoal, que a gente tem que reforçar diante dos números que já são assustadores e bem maiores do que foi registrado em todo o ano passado. A gente sabe que as autoridades em saúde precisam e fazem a parte dela, mas isso, somado à participação popular, à forma da população exatamente de tratar e de como lidar exatamente com a prevenção, vai fazer a diferença para que haja essa redução. São 6 mortes pela doença no estado de Sergipe, é algo que toda a sociedade deve ficar em alerta. A gente sabe de imóveis abandonados que podem ser criadouros a depender do que está lá dentro. A gente passa por um período chuvoso, ou seja, estamos num período de muitas facilidades para a proliferação desse mosquito. E então agora, puxando para o lado do município de Aracaju, essa região onde nós estamos, que é a Zona Norte, tem um índice mais preocupante. Então, como lidar exatamente, Thaís, com essa realidade que hoje está de dengue no estado de Sergipe? Porque uma coisa é você reclamar porque está com dengue, mas qual foi a parte que você fez exatamente para evitar a doença? O teu vizinho também fez, tudo isso faz parte dessa discussão, né? Isso, Diego, bom dia. E para reforçar mais ainda, a nossa preocupação com esse ano, por enquanto em Aracaju não são nem os números de casos, apesar de estar maior que 2018, mas dentro do limite esperado para o período do ano. Mas o que nós estamos observando é a forma que a doença está vindo. Então, assim, foi confirmado o dengue 2 numa criança que faleceu de Aracaju na quinta-feira. Porém, os sintomas a gente classificou como uma dengue atípica. Essa criança não teve quedas de plaquetas, as plaquetas estavam normais. Essa criança não teve hemoconcentração, que é a concentração do sangue que leva a uma dengue mais grave. Mas ela, em 2 dias, segundo o relato da mãe, dos primeiros sinais e sintomas, essa criança veio a óbito por uma diarreia que não parava. E quando nós avaliamos a questão dos pacientes com dengue, nós deixamos bem claro para a população e para os profissionais a questão dos sinais de alarme, que são alguns sinais que no 3º ou 4º dia da doença, essa pessoa pode apresentar e nos indica que está ficando complicado, que está ficando uma dengue grave, que era uma dor abdominal, vômitos persistentes, uma dificuldade respiratória, a própria queda de plaqueta é um indicador, né? O aumento do hematócrito, que é uma avaliação do sangue só feito com exames. Então é isso que tem nos alertado. Aracaju está em alerta, desde maio que nós lançamos um alerta para os profissionais de saúde, mostrando que o que está acontecendo esse ano é diferente do que venha normalmente acontecendo. E aí veio a confirmação do LACEN da circulação do tipo 1 e tipo 2. E nós sabemos que a dengue tipo 2 é um vírus mais agressivo. Então, realmente, dependendo da condição desse paciente, da vulnerabilidade, extremos de idade, idoso, criança, gestante, são as pessoas que poderão ser mais acometidas com complicações. Então, e comorbidades também, pessoas que já têm doenças de base também podem ter complicações. Então, foi essa questão que fez com que a gente alertasse mais ainda a condição. Eu até posso ter poucos números comparando com a realidade de Aracaju, mas esses números, eles podem vir grave e podem vir a óbito. Por isso, toda essa intensificação nesse momento, como você colocou realmente, nós estamos num período do ano que eu tenho mais focos. A chuva está aí, eu tenho um depósito, eu tenho um brinquedo no fundo do quintal e com a chuva eu vou ter água acumulada. A gente tem uma característica para esse ano, é que no frio, o desenvolvimento dessa larva ela é mais lenta. Então, ela vai ter de 15 a 20 dias para se transformar de ovo em mosquito adulto. No verão é diferente, é com 1 semana. Por isso que as epidemias acontecem com maior intensidade na época de verão, quando o sol chega. Mas esse momento é um momento importante para todo mundo. Acabou a chuva, vá lá no seu quintal, vá no seu espaço uma vez por semana e elimine todo o local que acumulou água. Porque se acumulou, ali é um criador, a gente vai ter um mosquito, a gente vai ter um problema maior. E considerando que a partir do momento que uma fêmea infectada coloca seus ovos, todos os seus ovos já podem nascer com vírus. Então, quando ele se transformar em mosquito adulto, ele já vai estar transmitindo a doença. Ele pula um ciclo de não se contaminar primeiro com alguém que está doente, ele já nasce transmitindo a doença.
É verdade que é apenas a fêmea que faz a transmissão da doença? Isso. É a fêmea porque ela precisa do sangue humano para fazer o desenvolvimento dos seus ovos. O macho, ele se alimenta de seiva de plantas, então ele não se alimenta do sangue. E a fêmea precisa para amadurecer seus ovos e colocar os ovos, né, perpetuar a espécie. Então, é a fêmea que faz isso e por isso que a gente precisa ter esse cuidado redobrado. E assim, se você tiver um local onde você tem vários depósitos, ela vai colocar seus ovos em todos os depósitos. Ela posta a cada 3 dias e a cada dia desse ela pode colocar até 200 ovos. Então, tem um ciclo de vida de 30 dias, se a gente pensar isso, 30 dias, a cada 3 dias 200 ovos, ela vai colocar 10 vezes na vida dela, vezes 200, uma fêmea só pode colocar 2.000 ovos na natureza. Por isso que a gente precisa eliminar. Claro que todos esses não vão ser fêmea também, porque metade fêmea, metade macho, mas aqueles que forem fêmeas já poderá nascer transmitindo a doença. Meu Deus do céu. A senhora comentou agora há pouco sobre a questão da higienização, da limpeza, choveu, tira lá. Mas, por exemplo, às vezes o ovinho, ele permanece. Ou seja, não basta apenas jogar a água que foi acumulada, é preciso lavar, limpar esse recipiente. Como? Isso. Esse ovo, ele pode ficar até 450 dias, 1 ano e meio grudado nesses e ainda locais. Assim pode... E quando a água chega no nível de onde ele está grudado, ele começa o seu desenvolvimento. Então, na realidade, a eliminação de larva é você jogando a água para fora. A eliminação de ovo, você só vai conseguir esfregando internamente esses depósitos que ficam lá parados. Uma lavanderia, que é o caso maior, a preocupação maior de Aracaju, um balde, um tanque que precise, os vasinhos de alimentação de água dos animais domésticos, ali também coloca. Nós já encontramos um de passarinho, num vasinho de água de passarinho, encontramos larvas lá dentro, né? Ou seja, a fêmea foi, colocou seus ovos e desenvolveu. Então, é esse cuidado que precisa ter. E a gente orienta que pelo menos 2 vezes na semana faça essa limpeza. Não troque, principalmente nos casos dos animais domésticos, não troque só a água. Na hora que você for trocar a água diariamente, passe uma bucha interna com sabão, sem sabão, mas eu preciso é passar uma bucha, passar uma escova para eu eliminar esses ovos que ficam grudados por dentro desses locais, para que ele, quando uma chuva, quando uma água subir a seu nível maior e encontrar no ovo, não comece o desenvolvimento desse mosquito. A própria questão da não busca do tratamento diante dos sinais e sintomas, isso também pode acarretar justamente nesse controle ou no levantamento do Lira. O Lira a gente vai explicar daqui a pouco mais detalhadamente para que ele serve e como ele é feito. Enquanto isso, sobre a questão da notificação, porque muita gente, às vezes, vai variar também a questão de sintoma, quem pode ter apenas uma febre e foi dengue. Muita gente, às vezes, faz a automedicação, o que é um risco a mais para quem pode estar com dengue. É por isso que é necessária a busca imediata à unidade de saúde. Isso. E você falou uma coisa importante, Diego. É muito importante para as secretarias saber o endereço correto desse paciente. Porque, a partir do momento que essa notificação ela chega nas secretarias, através das vigilâncias epidemiológicas, que avaliam as pessoas adoecidas, ela é repassada para a equipe de campo. Para que essa equipe de campo vá fazer nós chamamos bloqueio de caso ou bloqueio de transmissão, que é uma equipe que vai lá a partir da casa do doente, busca foco numa área de até 300 metros, e quando é à tardezinha, a equipe do fumacê costal vai e aplica o fumacê para matar um mosquito adulto. Pela manhã, nós fazemos a eliminação dos focos, à tarde atacamos o mosquito adulto com fumacê. E o que é que acontece? As pessoas falam bairro tal, mora em bairro tal. Quando nós vamos atrás, não é naquele bairro o endereço da pessoa. Muitas vezes a pessoa dá um endereço de alguém também de Aracaju, mas ela mora no interior. Porque essa é uma ação que a gente precisa fazer no local primeiro de moradia. Se não encontramos nada, vamos no local de trabalho. Então, realmente é uma busca ativa, é uma investigação para a gente poder fazer toda essa ação que nós chamamos de bloqueio e que, a partir dali, outras pessoas não adoecem e não se transformem no surto ou numa epidemia. Aqui, por exemplo, tem a participação popular, 996520105. Tem a informação aqui
o vizinho tem 2 casas e quando foi abordada aí, né, o vizinho foi abordado, existiam focos de dengue. Só que, por exemplo, o problema é que existe o foco, só que o vizinho está, digamos, desleixado, conforme a mensagem aqui. Aí o vizinho quer saber, como é que eu faço justamente para cobrar do vizinho, já que não houve diálogo, ou que no diálogo a pessoa desconversou ou não quis manter a conversa? É possível denunciar e dizer à Prefeitura de Aracaju, olha, endereço tal, número tal, tem lá um local que é possível que haja um local para manifestação e proliferação do mosquito? Sim, nós utilizamos o número da nossa ouvidoria, 156, aqui de Aracaju, para que as pessoas façam essas denúncias. Além dessa, de locais que acham que tem foco, também até falar, olha, eu tive dengue, mas eu não fui em local nenhum, porque essa é uma questão, como você colocou no início, de muitas pessoas adoecem, não vão no hospital, ficam em casa, e quando está chegando, já está chegando grave. Então, essa é uma condição que a gente precisa alertar. O município de Aracaju ela tem uma lei municipal onde a gente multa essas pessoas, né? Claro que existe toda a parte jurídica e administrativa da lei, damos um prazo para esse morador organizar o seu espaço e retornamos. Se encontramos o foco no mesmo local, nós aplicamos multa, tá? Neste momento de intensificação do plano de toda a prefeitura junta, nós estamos com a Guarda Municipal também nos acompanhando para que numa dessas questões a gente consiga também entrar pela presença da guarda para a gente fazer essa eliminação e fazer essa orientação ao morador. Nós temos também na lei municipal a questão da gente abrir casas abandonadas e fechadas por muito tempo com um chaveiro para fazer a busca e deixar ela fechada. Então, são várias ações que a Prefeitura de Aracaju, que o município de Aracaju tem em sua lei e na forma de trabalho realmente de toda a equipe, em SURB, em MURB, Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social, que nós precisamos nesse momento é todo mundo junto para poder a gente conseguir fazer uma eliminação dessas larvas e ovos para a gente não ter a permanência dessa doença da forma grave. Lembrando que a participação do povo é muito importante nessa luta diária. Inclusive tem mais perguntas aqui. Bom dia, gostaria de saber se tiver com dor no corpo e queimando de febre, que tipo de remédio tomar? A gente sempre aborda aqui quando a gente trata sobre saúde que o remédio ele deve ser prescrito, indicado pelo médico e não a automedicação, por uma série de fatores. Aqui a gente já abordou que o próprio organismo ele pode se tornar resistente à medicação, a gente pode estar tomando um remédio que não serve para determinada doença, até porque não houve diagnóstico, você sentiu uma dor de cabeça e essa dor de cabeça que veio com febre pode ser dengue, dengue tem restrição de medicamento e você toma um remédio e isso pode piorar a tua situação, não é verdade? Correto, Diego. Essa orientação que nós damos, nós sabemos que algumas medicações em relação à dengue, ela pode levar a uma disfunção no sangue, que pode complicar mais ainda a situação desse paciente. Então, a gente orienta que não tome medicação, procure um médico, um profissional de saúde que possa prescrever e lhe avaliar e fazer o que a gente chama de estadiamento, avaliar o seu quadro naquele momento, até para classificar e realmente dar essas orientações. Quando a gente pensa em dengue, a única coisa que a gente pede, hidratem, bebam bastante líquido, bastante água, porque essa é uma das condições que faz com que o paciente complique um pouco mais e chegue a ficar internado com complicações e, pelo prazo e não adequado tratamento, poder vir a óbito. Então, para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu comentei agora há pouco do Lira, né, que está seguindo em Aracaju ao longo dessa semana. Ele serve especificamente para trazer um mapa de como está a infestação predial, a infestação do mosquito na capital. Mas como é que funciona esse trabalho, né? Por exemplo, a gente estava mostrando agora há pouco imagens dos agentes de endemias visitando os locais. Isso também faz parte desse levantamento da função que o Lira ele tem como base para o município? Isso. O Lira é um estudo estatístico. Ele é orientado a realizar a cada 2 meses, na primeira semana, inicia-se na primeira semana de janeiro e a cada 2 meses. Nós Aracaju já começou, fez uma previsão de 1º de julho a 5 de julho, uma semana, mas com questão de chuvas possa ser que um pouquinho mais, né, alguns dias. É o momento que nós paramos as atividades para fazer a coleta nos bairros dessas larvas. Essas larvas elas são encaminhadas ao laboratório municipal, para que realmente confirme se é uma larva do Aedes ou não. Daí dá esses indicadores.
E ele é utilizado, sim, para fazer um diagnóstico do momento. Em maio, nós tivemos 2 bairros que estavam com índice acima de 4, que é um indicador de risco maior, né? Risco de epidemia. De 0 a 0,9 é baixo risco, de 1 a 3,9 é médio risco ou alerta, e 4 ou acima de 4, alto risco ou epidemia. Então, é um indicador que os municípios tomam como base para intensificar as suas ações e mostrar para cada bairro. Nós sabemos, como você colocou no início, cada bairro tem uma característica diferente. Eu vou ter um bairro mais alto que o problema é lavanderia, é água acumulada. Já um bairro lá na Zona Sul, a gente encontra ainda plantas, ralos. Então, assim, direcionar o trabalho para o problema específico daquele bairro, para que a gente tenha efetivamente uma ação melhor e um resultado melhor em diminuir esse índice de infestação. Tá aí, muitíssimo obrigado pela participação, pelas orientações, explicações. Espero que você de casa também possa fazer a sua parte. Eu faço a minha, o governo do estado, as secretarias municipais, a daqui de Aracaju todas as pessoas estão empenhadas exatamente porque isso é saúde pública, isso onera também as unidades de saúde por causa da grande movimentação de pessoas, ou seja, é dinheiro que poderia estar sendo investido em outra área ou em outro setor da própria área da saúde, mas que está destinado especificamente a uma questão de descuido. Então faça a tua parte. Se você não conhece o mosquito Aedes aegypti, ele é pretinho e tem vários traçados brancos pelo corpo e pela pata, né, pela perninha. Então, se você vê, semana passada, por exemplo, eu estava aqui na Zona Norte e pousou um mosquito na minha mão e eu percebi, e eu olhei e vi que ele tinha aqueles sinais e consegui matar com aquela pancadinha. Mas aí faz parte da sociedade sergipana o combate diário a esse famoso e não bem querido mosquito. Muito obrigado, viu, Thaís? Obrigada pela também, participação aqui. Um ótimo dia para você. Bom dia também.